Diga assim comigo: princípios precedem a vitória. Amém? Então hoje nós estaremos falando sobre mais um princípio da Bíblia. Eu acredito que essa série não vai terminar agora em janeiro. Eu acredito que vai demorar um pouquinho. Amém? Deus tem me direcionado para isso. Quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho buscado uma direção de Deus, Deus tem falado que é muito pouco, somente em janeiro. Nós vamos talvez estender isso aí para fevereiro. Então hoje eu quero falar sobre o princípio da semeadura e da colheita. Amém? Queria aqui compartilhar com você alguns pensamentos, alguns versículos, alguns textos da Bíblia, para que haja uma melhor compreensão sobre esse princípio que está claramente exposto na Bíblia, que é o princípio da semeadura e colheita. Amém? Então nós vamos falar sobre isso, princípios da semeadura e colheita. Talvez quando a gente fala sobre princípios, talvez a gente comece a colocar categorias, né? Comece a selecionar. Eu acho que o princípio da santidade deve ser maior do que o princípio da fé. Geralmente a gente se identifica com um princípio, mas não se identifica com o outro. Nós falamos semana passada que Deus ele não estabelece um princípio em detrimento do outro, né? Todos os princípios que estão na Bíblia, eles devem ser obedecidos, eles devem ser vividos para que nós possamos ter uma vida no centro da vontade de Deus. E o que é estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus é viver a verdadeira prosperidade que Deus tem para nós. Nós estamos numa época onde se fala muito essa palavra prosperidade e sucesso, e eu acredito que essa palavra, em alguma situação, ela está até desgastada. Mas biblicamente falando, prosperidade, ela não reflete somente na sua vida financeira. Porque quando Deus olha o homem, Deus vê o homem com a sua natureza integral. Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, ele disse assim: olha, que a paz de Deus vos santifique em tudo, o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo. Então quando Deus olha para nós, Deus vê o homem, a tricotomia do homem, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele, amém? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Quando Deus olha para nós, Ele vê a nossa natureza, uma natureza trina, uma natureza composta por essas três realidades. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então quando a gente fala de prosperidade bíblica, nós não estamos falando de uma prosperidade que atinge somente a área física, financeira, saúde, não. Quando nós falamos de prosperidade bíblica, a prosperidade que Deus tem para nós, aquela que nós achamos, encontramos no centro da vontade de Deus, nós estamos falando de uma prosperidade completa que atinge o homem integralmente, espírito, alma e corpo. Amém? E é isso que Deus tem para nós. Quando Paulo estava escrevendo para um obreiro, para um cooperador, ele disse assim: olha, eu quero que a sua saúde, eu estou orando para que a sua saúde vá bem, como a tua alma está bem. Ou seja, Deus quer que você esteja bem no espírito, na alma e no corpo. Amém? Para isso Deus estabeleceu princípios. Se a gente viver os princípios de Deus, nós vamos alcançar essa plena prosperidade. Quando alguém perguntar: e aí, como é que está a conta? Está bem. Como é que está a família? Vai bem. E as emoções, a alma? Bem. Quem crê nisso aqui, irmão? Enquanto eu estou pregando, eu estou profetizando sobre a sua vida também. Que esse ano tu vai viver a prosperidade bíblica sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre você. Se você colocar em prática esses princípios, nós vamos, irmão, ter o melhor ano da nossa vida. Amém? E diante de tantos princípios que a Bíblia tem, às vezes passa batido esse princípio da semeadura e colheita. Mas eu queria compartilhar com você o seguinte, que esse princípio é um dos princípios fundamentais da Bíblia. Se você puder marcar isso aqui, é profundo. O princípio da semeadura e da colheita é um dos princípios fundamentais da Bíblia. Por quê? Porque nós encontramos a aplicabilidade desse princípio como pano de fundo para todos os outros princípios.
A lei da semeadura, o princípio da semeadura e colheita, a sua aplicabilidade, nós encontramos ela como pano de fundo em todos os demais princípios da Bíblia. Vou dar um exemplo. Vamos lá, um princípio que Deus estabeleceu, o princípio da honra. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para quê? Quem quer morrer cedo aí? Quem quer partir logo? Então, comece a semear desonra contra pai e contra mãe. E o que tu colhe? Morre cedo. Já era, morreu, já Elvis. Onde eu encontro o pano de fundo do princípio aqui da honra? Qual princípio está no pano de fundo? A lei da semeadura. Você quer viver muito, você quer ser honrado por Deus e ter longevidade? Então semeie a semente chamada honra. Semeie a semente chamada honra. Então você vai viver muito sobre a terra. Se você ver qualquer princípio da Bíblia, você vai ver que o pano de fundo desse princípio é o princípio da semeadura e colheita. O que você planta, você, por exemplo, existe um princípio na Bíblia chamado misericórdia. E a Bíblia diz, se você der misericórdia, você vai receber o quê? Qual é o princípio que está no pano de fundo aqui? O lei da semeadura. Quem está comigo, quem está entendendo? Então deixa eu dar uma chave para você, que esse princípio é um dos princípios fundamentais da Bíblia. Nós encontramos ele, a sua aplicabilidade em todos os outros princípios estabelecidos por Deus. Por exemplo, santidade é um princípio que está na Bíblia inteira. E Paulo diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Qual é o pano de fundo aqui? A lei da semeadura. Se você semear santificação, você colhe o quê? Você colhe o quê? Intimidade com Deus, comunhão com Deus. Então nós precisamos entender que o princípio da semeadura e colheita, ele não existe somente na parte financeira, na hora do momento da oferta, do dízimo e tal, ou de alguma coisa que envolve dinheiro. Não é somente isso. Esse princípio rege todos os demais da Bíblia. Ele está presente em todos os outros princípios da Bíblia. Outra coisa, esse princípio da semeadura, ele foi estabelecido por Deus desde o Éden. Desde os primórdios, Deus estabeleceu esse princípio em Gênesis 2:15. Diz assim: tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O que é cultivar? Tempo. O que é cultivar? Semear, cuidar e colher. Lá atrás Deus já estabeleceu esse princípio da semeadura e colheita. Deus já estava ensinando para o homem: olha, existe um princípio fundamental que rege toda a humanidade, que é o princípio de você cultivar, você plantar, para você poder colher. Então é um princípio que existe já desde o tempo de Adão. E esse princípio é um princípio que vai durar. Esse princípio é um princípio que vai durar até a terra deixar de existir. Esse princípio, ele não só é um princípio que você encontra em toda a Bíblia, como um pano de fundo de todos os demais. Esse princípio não é só um princípio que foi estabelecido por Deus desde o Éden, mas esse princípio, ele só vai deixar de funcionar quando a terra deixar de existir. Pastor, irmão, olha o que Deus vai falar para Noé, após Noé sair da arca. Gênesis 8:22, presta atenção nesse texto. Enquanto durar a terra, Deus dizendo, enquanto durar a terra, depois do dilúvio Deus está dizendo isso, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus está dizendo para Noé, enquanto durar a terra, esse princípio de plantar e colher vai existir. Então, esse princípio, ele não é sazonal. Esse princípio, ele não está, ele não aparece, ou ele não é estabelecido somente para algum momento da liturgia do culto. É um momento de plantar, de entregar a oferta, de entregar o dízimo, porque eu vou ter uma colheita abundante. Não.
É um princípio que é desde os primórdios, é um princípio que está como pano de fundo por trás de todos os outros princípios, é um princípio estabelecido por Deus, e é um princípio que vai funcionar até o dia que essa terra não existir mais. E nós vamos caminhar ainda, nós vamos mais fundo nisso aqui. E outra coisa importante, toda a nossa vida, não é uma parte dela, toda a nossa vida é regida por esse princípio, o princípio do plantio e da colheita, da semeadura e da colheita. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não, pois o que o homem semear, isso também. Então, irmão, é um princípio que rege toda a nossa vida. E Paulo vai dizer isso em Gálatas: não se deixe enganar. Paulo está dizendo: não cai no conto do vigário, filho. Acorda para a vida, cabeção. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Por que Paulo estava dizendo de Deus não se zomba? Porque está dizendo, esse princípio Deus estabeleceu. Então não fique brincando com o princípio, zombando de Deus, porque tu se quebra. Não fique querendo achar que Deus estabeleceu um princípio como fosse algo opcional, que tu pula a cerca a hora que tu quer, que tu deixa de viver na hora que tu quer. De Deus não se zomba. Com outras palavras, com Deus não se brinca. Porque aquilo que o homem plantar, aquilo o homem colherá. Então toda a nossa vida é regida por esse princípio, chamado princípio do plantio e da semeadura. Esse princípio, para que você entenda, esse princípio é um princípio imutável. O que é uma coisa imutável? É uma coisa que não muda em hipótese alguma. É um princípio que não vai mudar. Não tem como negociar, não há negociação com princípios. Princípios são inegociáveis, eles não mudam, não estão à venda. Deus ele não vai flexibilizar princípios porque você está em um momento de fragilidade, está em um momento meio cansadinho. Não, princípio é princípio, ele é imutável. Esse princípio, além de ser imutável, ele é intransferível. Aprenda isso. O princípio do plantio e da colheita é intransferível. Você não pode terceirizar nem o que planta e nem o que colhe. Escute, tudo que você faz, tudo que você semeia, você vai colher. E não adianta querer terceirizar a colheita quando a colheita é ruim. Pode ser que pessoas que estão perto de você sofram consequências de plantios errados, mas pode ter certeza, você vai ser o responsável por isso. Você vai ser responsabilizado por isso. Porque esse princípio é intransferível. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Quem está comigo aqui? Mas não é só a colheita que é intransferível, o plantio também. Existe coisa na nossa vida que nós teremos que fazer, só nós. Não adianta você pedir para a mulher fazer por você. Não adianta você pedir para que o seu marido faça por você. Não adianta você pedir para que o pastor plante ou semeie as sementes que são suas. Esse princípio ele é intransferível. Diga, intransferível. Diga para a pessoa que está do seu lado: o filho é meu, eu que balanço. Outra coisa, esse princípio ele não só é imutável, ele não só é intransferível, mas ele é universal. Não é universal do reino de Deus, né, amor? É universal no sentido da abrangência, tá? Ele é universal. Ele vale em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele vale. Quem tem uma chave aí? Eu vou dar um exemplo. Uma chave, rapidinho. Se for de carro, melhor ainda, que a gente vai orar e já ofertar para a igreja. Vai cá. Vamos lá. Presta atenção. Todos os princípios bíblicos estabelecidos por Deus, todos eles são universal. O que significa isso, pastor? Não importa o lugar do planeta, não importa a cidade, não importa a igreja, não importa onde você estiver, princípio, ele é universal. Em todo lugar, ele vai estar ali presente, exigindo de você, que você faça do jeitinho que Deus estabeleceu para fazer. Vou dar um exemplo. O que é cultura? Cultura é diferente de princípios. Deus ele não estabeleceu cultura, Deus estabeleceu princípios. Porque cultura muda conforme
a nação, conforme o lugar que você está. Por exemplo, se você for numa igreja evangélica lá na, acho que é Suécia, que os caras usam saia, qual é o nome lá? Escócia. Se você for numa igreja escocesa, lá é normal o homem andar com aquela roupa que nós aqui chamamos de saia. Sim ou não? Você vai se escandalizar? Talvez sim, porque não é a tua cultura. Deus olha para aquilo como? Como pecado? Se aquele escocês vir aqui na nossa igreja e ver você homem de calça, ele vai se escandalizar? Vai. Porque na cabeça dele, a cultura dele de país, a cultura dele de nação, diz para ele que é normal o homem usar aquilo, e não tem problema nenhum. A cultura não fere nenhum princípio. Então, quem usa calça aqui, quem usa saia lá, é cultura, isso muda. Se você for na casa de um brasileiro comer, ele vai te chamar para a mesa e vai puxar uma cadeira. Se você for na casa de um japonês, ele te coloca uma almofadinha e fala, senta no chão comigo. Isso é cultural, então cultura muda. Aprenda uma coisa, quando Deus abomina uma cultura, quando essa cultura fere princípios. Quando uma cultura precisa ser mudada, transformada, e receber a cultura do céu sobre ela, quando essa cultura fere princípios. Mas se a cultura não quebra princípios, Deus não tem problema nenhum com a cultura. Tanto é que essa confusão apareceu na igreja de Atos, porque os judeus ortodoxos estavam se convertendo a Jesus, e os gentios que não eram judeus também estavam. Aí começou uma briga, porque existia algo cultural do judeu que precisava se circuncidar, mas os gentios, eles não tinham essa cultura. E aí começou aquela guerra, não, mas para ser salvo tem que se circuncidar, não precisa mais circuncisão. Aquilo era tudo cultural. Aí Paulo se levantou, Pedro se levantou, fizeram o concílio da igreja e chegaram numa decisão. Gente, é o seguinte, quem tem fé para comer carne, que coma carne, quem não tem fé, que não coma. Se o judeu acha que precisa ser circuncidado, que ele seja para estabelecer e para viver a cultura, que não faça disso uma regra de salvação, senão viola o princípio da graça. Então deixa ele se circuncidar. Não coloquemos peso sobre os gentios. Se eles não têm essa cultura, isso não interfere em princípio, deixa eles viver incircuncisos. Ponto final. Vida que segue, se resolveram e caminharam. Cultura, diga cultura. Diga cultura muda. Agora princípio não. Agora vamos lá falar de princípio, porque eu peguei a chave aqui do Resende. Já nós vamos ofertar o carro. Quem está entendendo aqui? O que é princípio? Vou falar de um princípio. Lei da gravidade é um princípio, não é uma cultura. Em qualquer lugar que você for dentro do mundo, lá está o princípio da lei da gravidade. E a lei da gravidade diz o quê? Tudo que sobe. Se tu jogar essa chave lá na China, tu vai lá na China lá, se chegar lá na China e fazer isso aqui, o que vai acontecer? A chave vai voltar para tua mão, sim ou não? Se nas tuas próximas férias do ano que vem, você estiver lá em Orlando, quem toma posse aí? Na Lagoa em Orlando. Tu vai chegar lá no pátio da igreja da Lagoa em Orlando, antes de ir lá falar com o pastor André, tu vai pegar a chave do teu carro, tu fazer isso aqui. O que acontece? Aí ela volta. Se tu voltar aqui para o Brasil, Vila Matias, Encruzilhada, olha que diferença, hein? E tu pegar a mesma chave e jogar para o alto, o que acontece? Entendeu o que é princípio? Princípio não muda, independentemente do lugar que você estiver. O princípio que Deus estabeleceu para você como cristão, vale dentro do Brasil, fora do Brasil, na rua da tua casa, no teu trabalho, dentro da igreja, embaixo da cama, embaixo da água, tomando banho, em qualquer lugar. Princípios, eles são imutáveis. Princípios, eles são intransferíveis. Princípios, eles são inegociáveis, eles são universal. E o princípio da lei da semeadura, já vou dar para o Resende que ele está preocupado. Estava brincando, Resende, pega aqui. Mas quem entendeu aqui essa dinâmica? Então o princípio não muda, qualquer lugar que tu for, está lá. E a lei da semeadura, irmão, aquele ditado, aqui se faz aqui, aqui se faz aqui, não está na Bíblia, mas é verdade. Não está escrito assim, mas é verdade. Eu vou semear lá no Brasil coisa ruim e vou correr para o Japão. Porque lá no Japão esse princípio não é válido, é só no Brasil. Brasileiro que tem esse negócio, irmão, tu não sabe de nada, inocente. Tudo que tu planta te persegue. Tudo que tu planta te persegue. Vou mudar. Tem gente que está mudando de casa, mudando de bairro, mudando de cidade. Você tem que mudar de semente.
Você tem que mudar o que você está plantando. Eu estou aqui só esquentando, nós estamos na introdução, irmão. Não vou ficar muito pesado para tu não fugir. E não levanta não, que eu estou te vendo aqui, hein? Amém? Então vamos lá, irmão. Eu trouxe para vocês aqui um pouco da importância do princípio, que ele é fundamental, estabelecido por Deus, que ele não vai mudar, independente de qualquer coisa, ele não vai mudar. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas verdades sobre o princípio da semeadura e colheita. Primeiro, a semeadura determina a colheita. A semeadura determina a colheita. A Bíblia diz: pois o que o homem plantar, isso também ceifará. A semeadura determina a colheita. O que você planta, você colhe. Grava essa frase aí. Podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que semeamos. A colheita, o plantio é opcional, mas a colheita não. Eu tenho poder de escolha no que eu planto, mas eu não tenho poder de escolha no que eu colho. Por quê? Porque a semeadura, o tipo da semeadura determina o tipo da colheita. A colheita será da mesma espécie, sempre. Se você plantar uma semente de laranja, vai nascer o quê? Oh, meu irmão, vocês são teólogos, hein, gente? Quanta inteligência, Brasil. É sempre da mesma espécie. Então, o tipo da minha semente determina o tipo da minha colheita. Por isso que antes de semear, eu tenho a opção do que eu vou semear. Mas uma vez semeado, eu não tenho mais opção. Agora é obrigatório colher o que eu plantei. A tua cabeça está assim agora, voltando lá em várias coisas que tu plantou, né? Aí você, meu Deus, não é o diabo não, é aquela semente. Agora eu lembrei, pastor. Vai nascer, vai dar fruto, e é tua, viu? Não adianta dar o filho para ninguém balançar, é tua, é intransferível. Então a semeadura determina a colheita, pois o que o homem semear, isso também colherá. Agora existe um princípio muito forte nisso aqui, porque assim, a colheita sempre será da mesma espécie, porém em quantidade maior do que foi plantado. Você planta uma sementinha de laranja, vai nascer o quê? Várias laranjas. Porque a colheita sempre será maior em proporção do que a semeadura. A espécie não muda, amém? A qualidade não muda, o tipo é o mesmo, mas a quantidade, o princípio quantitativo, meu irmão, a colheita sempre é maior do que a semeadura. Você planta uma sementezinha de laranja, nasce um pé de laranja com várias laranjas. Inacreditável, coisa do céu. Aí quando tu olha isso pro lado bom, que tu plantou coisa boa, tu fala, glória a Deus, a prosperidade vai ser maior, as bênçãos virão de uma forma maravilhosa. Mas quando tu olha para as sementes ruins que você plantou, ai, 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 plantou sementinha de ódio. Ai, pastor, eu não sei porque todo mundo me odeia. A colheita sempre é maior do que a semeadura, filha. Nunca semeou o altruísmo, ajudar as pessoas, estender as mãos. Sempre foi egoísta. Aí chegou a tua vez e diz assim, ai, ninguém liga para mim. Não, filho, você está colhendo em quantidade maior aquilo que você tem plantado na sua vida. Quem está comigo aqui, diga amém, só para desbaratinar, vamos lá? Então sempre a quantidade vai ser maior do que foi plantado. Sempre, 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 sempre. Olha o que Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo, uma semente de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, se for plantado, morrer, dará muito fruto. Diga muito fruto. Diga muito fruto. Um grão de trigo, se ele não morrer na terra, então ele não vai dar muito fruto. Mas se ele morrer, um grão de trigo nascerá muitos frutos. Nascerá o quê? Do grão de trigo vai nascer o quê? Laranja? Não, vai nascer trigo. Porém, vai ser em quantidade superior do que foi plantado. Quem está comigo aqui? Agora pega isso aqui. Quando Jesus estava dizendo essa parábola, usando essa figura de linguagem, ele estava falando dele mesmo.
Ele estava dizendo que ele estava indo para a cruz, e ele, como um grão de trigo, ele precisava morrer na cruz. Ele precisava morrer para que ele não ficasse sozinho, porque se ele não entregasse a vida dele na cruz, não morresse, ele seria ainda o unigênito de Deus, ele seria o único filho de Deus. Então ele diz, o grão de trigo precisa morrer, porque se ele morrer, então ele não ficará só, ele dará muito frutos. Jesus estava apontando para ele. O que Deus fez? Deus semeou Jesus. Lembra que eu falei para você que toda semente, ela nasce frutos da mesma espécie, mas em quantidade maior? Então veja só, vamos lá, Deus, um agricultor. É isso que Jesus está trazendo a ideia aqui. Jesus é a semente, e a Bíblia diz, e Deus deu o seu Filho, entregou o seu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, semeou. Por que Deus está semeando Jesus? Porque Deus está com o propósito de colher muitos frutos dessa semeadura. Existe um texto na Bíblia que diz assim, e você verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O profeta estava dizendo sobre Jesus, você verá o fruto do seu penoso trabalho, da tua entrega, da tua morte, e se alegrará. Então Deus, ele semeia Jesus, Jesus morre. A semente é o que? Filho, diga filho. O que vai nascer? O que vai nascer? Da mesma espécie. Aí se você vê Jesus antes da cruz, aparece a palavra unigênito, único filho, um grão de mostarda sozinho. Pós-morte, ressurreição, leia Atos em diante, a palavra unigênito some, agora vem a palavra primogênito. Jesus é o filho mais velho dessa família grande. Nós somos resultado da semeadura de Deus. Chega a me arrepiar isso aqui, irmão. Nós somos resultado do plantio de Deus. Deus plantou Jesus e colheu dezenas de filhos, porque é da mesma espécie em quantidade superior. É da mesma espécie, mas de uma quantidade, meu irmão, que você perde a conta. É 30, 70, 100 por 1, como diz a Bíblia. Então a lei da semeadura é uma coisa fundamental, meu irmão, de suma importância. Então tome cuidado com o tipo de semente que você está semeando. Se o tipo da colheita depende do tipo da semeadura, então nós precisamos escolher as melhores sementes, buscar o solo ideal e saber o tempo certo para plantar. Se o tipo da colheita depende do tipo da semeadura, então logo eu preciso, primeiro, escolher as melhores sementes. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 4, versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Então, ora, se a minha colheita depende do tipo da semeadura, então eu preciso prestar atenção em 3 fatores. Primeiro, a qualidade da semente. Se eu lançar semente ruim, eu vou colher sementes ruins. Não adianta você plantar abrolhos esperando nascer uva. É só você ver na prática isso, irmão. Na igreja está cheio de pessoas assim. Tem pessoa que está esperando que todo mundo faça por ela o que ela nunca começou a fazer por alguém. Existe um princípio na Bíblia chamado princípio de retribuição. Isso é bíblico. Geralmente as pessoas que elas não plantam coisas boas, elas querem ficar a vida inteira recebendo o princípio da misericórdia. Ai, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Nunca é pela lei da retribuição para essa pessoa, porque se for, ela morre. Só faz mal, só fala mal, não ajuda ninguém, não vive uma vida cristã genuína, mas quer ser ajudada, quer que todo mundo esteja perto. Ei, o que tu planta, tu colhe, filho. A tua vida é resultado das suas escolhas. Ai, mas ninguém, eu me sinto sozinho. Claro, tu parece Mr. M, não se aproxima de ninguém. Ninguém sabe que tu é, para onde tu vai. Tem gente que parece, irmão, tem pessoa que pensa assim que o pastor ou as pessoas da igreja acham que Deus todo dia, nós somos supra-sumo da espiritualidade, e a gente está tomando café e de repente desce uma televisão 4K na nossa frente do céu, e Deus mostra, Daniel, a irmã Jurema, estou trabalhando o nome hipotético aqui, a irmã Jurema, a Toninha está lá, passando por isso e não sei o que, e liga para ela agora. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra. Mas tem gente que coloca isso como uma regra. A pessoa não abre o coração, não se relaciona, não liga, não manda uma mensagem, mas quer que todo mundo fique sabendo que ela está precisando de ajuda, e tem que ajudar, porque se não ajudar, muda de igreja, muda de estado, muda de país, muda de Deus.
Eu não estou nervoso, irmão, é que isso aí vai subindo aqui o negócio. Então nós precisamos entender que se a gente continuar plantando esses tipos de semente, como disse Jó, pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal, quem semeia a maldade também colherá. É uma realidade. É a lei da reciprocidade, irmão. É princípio de Deus. Isso aqui não é coisa do diabo, não, é Deus que estabeleceu. Então você quer ter 2022 top, poderoso, maravilhoso? Então, primeiro, escolha melhor as suas sementes, porque você tem opção de escolher a semente, mas você não tem opção do que vai colher. Vai ser proporcional na questão de tipo, vai ser na mesma essência, na mesma qualidade o que você está plantando. Segundo, busque o solo ideal. Tem muita gente que tem boas sementes, mas está plantando na terra errada. Não vem com essa conversinha de que semente boa nasce em qualquer terra, que isso é uma furada de tudo. É uma furada de tudo. Se a terra não for boa, a semente não nasce. Jesus era uma semente boa, sim ou não? Então por que a terra chamada Judas não deu resultado? Por que a terra fariseus não deu resultado? Porque os religiosos não aceitaram Jesus. Então não venha com essa conversa dizendo, não pastor, semente boa nasce em qualquer lugar. Mentira, isso é mentira do diabo. Você tem que escolher a melhor semente e escolher os melhores lugares para plantá-la. E eu vou te provar na Bíblia, porque a Bíblia diz em Mateus 13, versículo 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Jesus está contando a parábola do semeador que saiu a semear. Ele encontra 4 tipos de solo: o solo que era à beira do caminho, que era pisado por homens; o solo que tinha pedras, e as sementes não encontraram onde fixar as raízes e morreram. Terceiro solo era o solo onde tinha espinhos e foi sufocado. E o quarto solo era a terra boa. Veja só, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, a parábola é a mesma, mas só uma terra vai dar fruto, as outras 3 não dão. Por quê? Não basta só você escolher as sementes certas. E o que eu vou falar aqui, irmão, você acha que você já está aqui, você sabe que eu sou meio maluco e meu compromisso é com Deus. O que eu vou falar aqui vai escandalizar alguém, mas não tem problema nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você ter semente boa e insistir em plantar ela em terra ruim. Deixa eu falar, existe situação, existe amor que nunca vai ser correspondido. Existe relacionamento que por mais que você tente, o problema não está no problema não está no que você dá. O problema está em quem recebe. Quem está comigo aqui? Existem lugares que não é para você. Você é uma semente boa e Deus não planta semente boa em qualquer lugar. Existe relacionamento que não é para você. Você é uma semente boa e Deus não planta semente boa em qualquer lugar. Selecione a tua semente, mas sabe escolher os solos que você está plantando ela. Não desperdice as dádivas de Deus na sua vida em qualquer lugar ou com qualquer pessoa. Ai pastor, mas a Bíblia diz amar todo mundo. Amar todo mundo não significa conviver com todo mundo. Jesus amou todos, mas andou com 12, orava com 3 e só deixava um reclinar a cabeça no seu peito. Então semente boa se planta em lugar bom. A tua melhor versão tem que ser semeada no teu melhor solo. E qual é o teu melhor solo? Tua casa, filho. O problema é que tu leva para dentro da tua casa a tua pior versão, e para fora tu quer colocar a tua melhor versão. As piores sementes você coloca dentro da tua casa, que é uma terra boa, e as tuas melhores tu coloca lá fora, que é uma terra ruim. Então Deus te trouxe aqui para dizer para você, não adianta você só focar em escolher as melhores sementes. A pergunta é, onde você está plantando isso? Onde você está plantando isso? É a lei da semeadura. Sementes boas, terra boa. Terceiro, saber o tempo certo para plantar. Existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2, presta atenção. Se esse princípio é fundamental, então eu preciso focar nisso. Semente, diga semente boa, terra boa, tempo certo. Porque se você ter semente boa, terra boa e plantar no tempo errado, nasce? Não nasce. Existe tempo de plantar e existe tempo de arrancar. O problema é que nós olhamos a lei da semeadura como a lei da pipoca de micro-ondas. Achamos que qualquer hora é hora, e uma vez feito tem que ser já, para agora, nesse momento. Existe tempo que tu planta e existe tempo que tu arranca. Nós precisamos das melhores sementes, dos melhores solos, mas precisamos ter discernimento do tempo certo.
do tempo certo. Porque se você se precipitar, você vai desperdiçar a semente que você tem. Se você se precipitar, você vai plantar uma semente boa no tempo errado. É a síndrome da Maria na festa. Jesus está de boa na festa lá, tranquilo, não mexeu com ninguém, ninguém está mexendo com Jesus. Mas ela ficou desesperada, porque naquela época as mulheres que ajudavam ali próximo à cozinha, a organização do casamento, Maria identificou o problema, chegou em Jesus correndo desesperada, suada e falou: ei, acabou o vinho. Ela veio babando, porque ela sabia que Jesus tinha a semente certa e Jesus conhecia o solo certo. Mas ele esqueceu de uma coisa: existe o tempo certo. Aí Jesus olhou para ela e falou: mulher, o que tenho contigo? Vem descabelada, gritando no meio da festa aqui, fazendo passar vergonha. O que tenho contigo? Meu tempo ainda não chegou, não é tempo de lançar a semente. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Então, irmão, 2022 vai ser o melhor ano da sua vida, é o ano da vitória em nome de Jesus. Mas tenha discernimento do tempo certo de você investir, do tempo certo de você se aproximar, do tempo certo de você ir lá, de você ligar. O tempo certo. Tempo certo. Semente, solo e tempo. Segunda verdade, a semeadura requer sacrifício e trabalho. Diga sacrifício e trabalho. Diga sacrifício e trabalho. 2 Coríntios capítulo 9 e 6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Aí eu faço uma pergunta para completar o texto: e aquele que não semeia nada? E aquele que não semeia nada? É como aquela ilustração, né, que um fazendeiro colocou um terreno para vender, uma fazenda para vender, um campo gigantesco. Aí chegou um comprador que entendia de plantio, entendia de terra, vendo que a terra era boa, e chegou para o vendedor, pro rapaz que estava vendendo, e falou assim: ô compadre, essa terra aí dá 1.000? Aí ele: não dá não. Essa terra dá mandioca, senhor? Não dá não. Essa terra, se a gente esperar dela, será que ela dá laranja? Ele falou: não dá não. Aí o cara coçou a cabeça, ele falou, e conhecia de terra, falou: nossa, a terra é boa. Aí ele mudou a pergunta, ele falou: e se a gente plantar, será que nasce alguma coisa? Aí o vendedor disse para ele: ah, aí sim, compadre, aí a terra dá chuchu, dá abóbora, dá mandioca, dá tudo. Se plantar ela dá, agora se não plantar ela não vai dar nada de graça para ninguém. Entendeu, irmão? O problema é que a gente quer viver embaixo de uma lei da semeadura sem fazer nada. Requer trabalho. Eu quero ter o melhor ano da minha vida. Nós estamos hoje no dia 20. Já se passaram 20 dias desse ano. Menos 20 dias. A pergunta é: o que você já começou a semear? Ai, pastor, ainda não comecei a semear nada, porque brasileiro começa só depois do carnaval. Então depois do carnaval eu vou pegar minha sementeira e vou sair no meu campo semeando. Tá bom? Vou falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Então vai pular carnaval, vai viver, depois volta para conversar. Então a semeadura requer sacrifício e trabalho. Você quer ter o melhor ano da sua vida? Então pare de olhar para as circunstâncias e comece a plantar agora. Eu vou repetir: se você quer ter o melhor ano da sua vida, pare de olhar para a circunstância e comece a plantar agora. Porque se toda a colheita passa pelo teste do tempo, então quanto mais rápido eu começar a plantar, mais rápido eu vou colher. Então não espere mandioca, chuchu, milho, abobrinha, se você não plantou nada, o máximo que vai ter para você é abobrinha, para ficar contando por aí, né? O máximo. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 4: quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. O que Salomão está falando? Salomão está falando que tem pessoa que é o seguinte: tu pergunta para ela: rapaz, tu não plantou nada, tu não trabalhou, tu não investiu em nada, tu não fez. Não, meu irmão, não posso fazer. Por quê? Vai chover. Rapaz, mas um ano desse maravilhoso, a pandemia aí já está quase acabando, nós passamos 2 anos difíceis, estamos chegando na porta do milagre, vamos para cima, começa a lançar semente. Não posso. Por quê? Porque olha lá o vento, olha as nuvens, vai chover. Aí o que a Bíblia diz? Quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Salomão está falando das circunstâncias. Geralmente, irmão,
Não vai faltar motivos para dizer para você não plantar. Não vai faltar motivos. Se você olhar para a nuvem, se você olhar para o tempo, se você olhar para a economia, se você olhar para tudo, se você olhar para a tua vida, não vai faltar motivos para você trabalhar, sonhar, conquistar, ir para cima. Quem é bom para dar desculpa, não é bom para mais nada na vida. Os melhores contadores de desculpa são aqueles que não produzem nada. Porque quem é bom em desculpa, não é bom em mais em nada. Então, se você quer ter o melhor ano da sua vida, para de ficar olhando para o vento, para de ficar olhando para a nuvem, olha para a terra que está diante de você, olha para a semente que Deus colocou na sua mão e comece a plantar sementes boas, porque Deus vai te honrar, Deus vai prosperar a sua vida. Esse ano vai ser um ano de vitória. Você vai chegar em dezembro, quando você olhar para o tamanho da sua plantação, da sua fazenda, tu vai ver, meu irmão, aqueles milhares de frutos, sabe? Tudo ali florescendo, frutificando. Mas é trabalhoso, é desgastante. Você precisa parar de ficar olhando para as circunstâncias e começar a olhar para o propósito que Deus tem na tua vida. Vai para cima. Porque hoje é pandemia, amanhã é gripe, amanhã é desemprego, todo ano tem um problema, todo ano tem um BO, irmão, pelo amor de Deus. Eu já acordo de manhã com duas certezas. A primeira certeza, hoje vai ter BO. A segunda certeza, que me faz levantar da cama, mas Deus está comigo. Porque se eu tirar a segunda, eu volto a dormir. Não faço nada. Então acorda de manhã, não vem com essa conversinha de dizer, ai, vai ser fácil. Eu fiz uma live esses dias, eu estava ensinando isso na live, estava dizendo assim: Deus nunca prometeu facilidade, Deus só prometeu possibilidade. Não existe essa palavra facilidade na Bíblia, mas existe a palavra possível. Era para ter dado glória a Deus, irmão. Então risque nesse ano 2022 a palavra facilidade e coloque no lugar a palavra possibilidade. Tudo é possível que crê. Se crer, verá a glória de Deus. Se esforça que eu te ajudarei, a Bíblia diz. Agora, com carinho, você vai falar isso para a pessoa que você trouxe, para outra pessoa não ficar magoada. Diga assim para ela: pare de olhar para o vento, pare de olhar para a nuvem. Você está cheio de sementes boas. Vamos começar a lançar essas sementes. E tem gente que é tão improdutiva, passa ano, entra ano, é tão improdutiva, né? Não semeia nada, não planta nada, que ela é que nem esse preguiçoso do Provérbios 22:13. Esse texto é o texto clássico. Eu gosto sempre de responder no WhatsApp, no Facebook, algumas perguntas usando esse texto. Provérbios 22:13 diz assim: o preguiçoso diz a um leão lá fora: eu serei morto na rua se eu sair. Eu vou repetir isso. Para de... Ele não fala Deus não, irmão. Fala Deus não. Isso aí pode dar briga lá em casa. Não vamos falar disso não. O preguiçoso diz a um leão lá fora: eu serei morto na rua. É tempo de semear, é tempo de trabalhar, é tempo de fazer. Vamos produzir, vamos para cima, vamos. É tempo de colheita, é tempo de plantio, é tempo de colheita, ano da vitória. Aí você diz para o preguiçoso: bora. Aí o preguiçoso fala: não posso sair, eu não posso plantar. Parece aqueles ladrão com medo de polícia, fica olhando para o lado. Não posso. O que aconteceu? Há um leão lá fora, a crise lá fora, o Covid lá fora. Tem gente, irmão, que está tão amedrontada que se o jornalista na televisão tossir, ele sai correndo da sala. O preguiçoso, ele vive com complexos de medo. O mundo conspira contra ele. É um leão lá fora, vão me matar. Se eu tentar semear, o olho gordo vai pegar a minha semente. Olha, eu não posso ir lá trabalhar, porque não, deixa eu aqui parado, paralisado. Ei, para de ser preguiçoso, sem vergonha. Para de ser preguiçoso. A Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso, que no verão ela soa, no verão ela trabalha, e ela planta, colhe, armazena para quê? Para no inverno ela ficar de boa. Irmão, você quer ter o melhor ano da sua vida? Receba a palavra do teu pastor, irmão, nessa noite. Deixa essa preguiça de lado. Não tem leão lá fora não, preguiça. Mas tem, pastor. E se tiver, mata ele, irmão. E se ainda for uma verdade, mata ele.
Vai para cima. Se o leão ficar um ano na tua porta, ficar um ano sem sair para trabalhar, sem projetar, tu vai morrer de fome. Quando for alguém lá te visitar, vai estar só o esqueleto lá na cadeira de balanço. Então, irmão, esse é a segunda verdade do princípio de semear e colher. Requer sacrifício, requer trabalho. Converse com pessoas que têm resultado. Converse com pessoas que estão colhendo coisas maravilhosas em sua vida. Pergunta para elas se foi fácil. Sabe aquele ditado, que é um ditado mundano, mas é uma verdade? Que todo mundo só vê as cachaças que tu bebe, mas ninguém vê os tombos que tu leva. É mais ou menos assim. Tu olha uma pessoa de sucesso, você diz assim: rapaz, que sorte, hein? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem é produtivo, quem é semeador, não depende da palavra sorte para viver. Quem vive com esse negócio de sorte, geralmente é a pessoa que está que nem esse preguiçoso. O leão está lá fora, mas pode acontecer um milagre, posso ter sorte que alguém traga alguma coisa para eu comer, né? Porque o leão está lá fora. Não, irmão, para com isso. Deus não, escute, a Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz é melhor dar do que receber. A alegria maior é de quem? Quem recebe ou quem dá? Quando você ajuda alguém, aquela pessoa fica feliz? Fica. Mas a alegria que você tem de poder ajudar é maior que a dela. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escute, irmão. Há um campo gigantesco de possibilidades esse ano para você semear sementes boas que você tem. Mas você tem duas opções. Ou você enfrenta esse leão que está lá fora, se de fato tiver, para que através da tua prosperidade Deus use você para abençoar outros. Ou tu fica sentado esperando o pirex, o corvo, a viúva, o peixe com a dracma e o pior, a sogra. Então
assassino, hein? Tu é o cara que matava. Então demorou um tempo para ele aprender a conviver com aquilo. A consequência ficou. Ou tu acha que Jesus apareceu para todo mundo e falou: meu servo Paulo foi perdoado dos pecados e agora não precisa mais ter consequência dos erros dele, ele não precisa sofrer nada, ele vai ficar tranquilo. Não, Jesus falou para Paulo: Paulo, agora você vai ver o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Tu perseguiu, agora tu vai ser perseguido, Paulo. Eu sabia que vocês iam ficar tristes nessa hora. Sabe o que é mais triste, irmão? Essa gente saber que todos nós temos sementes, temos pendências de sementes ruins, e nós vamos colher antes de nós partir. Antes de tu fechar o olho, pum. Não, tu vai colher toda a tua semente, boa ou ruim. Amém ou não amém? Pastor, então quer dizer que... Isso mesmo, desse jeitinho mesmo. Aí pastor, está dando medo, não importa, mas é desse jeito, vai chegar. E o que eu faço? Então começa a mudar as tuas sementes daqui para frente. Amém? Aí tu colhe aquelas ruins que ficou para trás, sofre o dano, balança com o filho é teu. Aí quando acabar, é daqui para frente, mas vai plantando certo, 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 plantando certo. Amém, irmão? Agora, eu queria terminar com vocês nessa parte aqui. Quando a gente fala de tempo para frutificar, existem duas verdades aqui. Nós precisamos ser pacientes quando for o tempo, ou melhor, nós precisamos ser pacientes quando não for o tempo, mas nós precisamos ser ágeis quando chegar a hora certa de colher. Presta atenção. Nós precisamos ser pacientes quando não for o tempo de colher, mas nós precisaremos ser ágeis quando chegar o tempo da colheita. Olha o que diz em Joel capítulo 3, versículo 13: lançai a foice, porque está madura a colheita. Lançai a foice, porque está madura a colheita. Irmão, se você colher antes da hora, você come aquela fruta. Come aquela fruta. E se você colher depois da hora, você colhe aquela fruta. É que vocês estão light com a palavra passada. É podre, irmão. Sabe aquela goiaba que passou, que quando tu abre ela está cheio de coisa? É podre. Os irmãos, para ser light, para sair bem na transmissão, passada. Que passada é podre, irmão. Podre. Então o fruto que você colhe antes do tempo, você colhe ele verde. Mas o fruto que você deixa de colher na hora certa, você colhe ele podre. Veja só, lei da semeadura e da colheita. Existe o tempo certo para colher, então eu preciso ter cautela. Mas quando chegar esse tempo, eu preciso ter urgência. As portas que Deus abriu, eu tenho que entrar. Vou repetir isso: a porta que Deus abriu, eu tenho que entrar. O fruto já estava